Fala pessoal, tudo bem? Mais um GMAcast no ar. Hoje vamos falar sobre um assunto que afeta a todos, reforma tributária. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre isso recentemente, seja você pessoa física, empresário, não importa. Está vindo, em breve nós teremos uma nova realidade tributária no país. E para falar sobre isso eu trouxe uma pessoa que sabe muito do assunto, que é o professor José Gilberto Meira Júnior. Professor, obrigado. Eu que agradeço, meu querido. Pela presença aí. Deixa eu falar rapidinho do currículo, que é extenso, então eu vou dar uma resumida. É advogado, consultor jurídico tributário com mais de 35 anos de atuação, pós-graduado em Direito Tributário, mestre em Direito Empresarial, com estágio docente realizado na Universidade de Santiago de Compostela da Espanha. Foi professor de graduação e atualmente atua como professor universitário nos cursos de pós-graduação e extensão tributária em vários estados, na UFPR, PUC Paraná, Católica de Santa Catarina, ABDCOM, STIFI, Positivo. É membro também da Comissão Tributária da OAB Paraná e da Comissão de Direito Cooperativo, né? Cooperativo. Olha, legal, das cooperativas, que aliás, Paraná é um baita... Uma referência, né? Uma referência. Membro da Comissão de Estudos Tributários, Fiscais e Contábeis do CRC. E atualmente, eu vou dar uma resumida, é o cara que mais sabe de ICMS desse estado, né, professor? Isso enfim, você pode falar que não, mas minha opinião aqui, né, sobre o assunto. E atualmente consultor lá da Consult, né, da Crowd Consult na parte tributária. Professor, bom, esse assunto aqui rende... Alguns podcasts. Alguns podcasts. Né? Até porque nós estamos no princípio da discussão da regulamentação da reforma tributária, né, Júnior? Então, exatamente. Esse assunto certamente ele vai trazer muita discussão ao longo do tempo e nós estamos apenas no início do processo de regulamentação. É algo que vai impactar, já está impactando a vida de todo mundo e não só aos profissionais envolvidos na área, né, que são os profissionais de contabilidade, sim, profissionais do direito, mas também todo o empresário e todo o cidadão brasileiro, né? Porque todo mundo acha que a reforma tributária, e é essa ideia que se vende, né, veio para reduzir carga tributária. Quem acredita nisso, eu costumo dizer para os meus alunos adquirirem 3 notinhas minhas. Primeira, voltem a acreditar em Papai Noel, ele existe, tá? Ele mora lá no Polo Norte. Polo Norte, tem as renas. As renas, os amigos todos, né? Segundo, história da carochinha, né? Também vamos contá-la como se verdadeira fosse. E a terceira, eu costumo dizer que o Kursk, aquele submarino russo, que infelizmente nunca foi localizado e todos faleceram, ainda existe, como Elvis também existe. Olha, reforma tributária, quando ela é feita, todas as vezes que isso aconteceu, seja em larga escala ou em pequena escala, ela é feita para resolver problemas de administração, de Estado, de arrecadação. Sim. Então, se alguém acredita que vai reduzir carga tributária, por favor, comece a desmistificar. Ela veio por uma necessidade do Estado. Sim. Mas aí também já acho que tem benefícios. É que a gente... Sim, claro, sim. O contribuinte... Há ganhos, isso. O contribuinte, e aí eu falo, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, que daí tem aquela... Tem uma célebre frase do Benjamin Franklin, que ele popularizou, que é: na vida a gente não escapa de 2 coisas, né? Dos impostos e da morte. E da morte. É verdade, é verdade. E a gente vai até falar um pouco sobre isso. O Jim Crow também tinha uma música, né? Você paga para nascer, paga para viver e paga para morrer. Né? Em todo momento você paga tributo. É uma frase abrasileirada desta versão que você contou. E a mais pura verdade. É a pura verdade. Então, ainda que não seja, claro, seria muito positivo pelo nosso país, que tem uma carga tributária absurda e tudo mais, né? Mas a gente paga os tributos para ter uma boa educação pública, para ter uma segurança pública a nível, né, professor? Olha, coisa maravilhosa. Para ter saúde pública de excelência. Enfim, não vamos entrar muito nessa seara, mas é mais ou menos para isso que a gente paga, com uma carga tributária muito alta. E além dessa questão da carga tributária, existe também uma maluquice de cobrança da questão da tributação em si, uma engenharia tributária muito complexa, né, dentro do sistema. Então, eu acho que nesse sentido, se a reforma trouxer talvez uma facilidade, uma clareza, porque o contribuinte,
ao ser afetado diretamente, ele precisa também saber como que aquilo funciona. E muitas vezes no sistema atual você tem lá quantos impostos hoje? Quantos tributos? 80? Depende muito da classificação que você adota. Existem pelo menos 6 classificações possíveis de tributo conforme os autores. O direito, você tem informação na área, você sabe disso, os autores têm suas diversas classificações. Sim. Mas conforme a regra que você adote, no mínimo entre 80 tributos, chegando até 100 tributos. Imagina. Né? Nos 3 níveis de competência, federal, estadual e municipal. O que significa dizer que, de fato, precisava ser feito alguma coisa. E ninguém está aqui dizendo que não precisava ser feito uma reforma tributária. E, na prática, é o que a gente começa nessa nossa conversa dizendo. Né? Precisávamos, enfim, de uma reforma tributária? Bom, a resposta é simples. Sim, precisávamos. No entanto, as razões pelas quais ela está sendo feita não são necessariamente aquelas razões que todo mundo acredita que, inclusive, está no pressuposto de validade da proposta, que a ideia era simplificar a vida, né, tributária, resolver os problemas, o famoso custo Brasil. Esta é a ideia, e oxalá isso realmente seja atingido. Mas os motivos pelos quais nós estamos fazendo reforma tributária, para aqueles que não são da área, passam muito longe disso, viu, meu querido? Na realidade, nós estamos fazendo reforma tributária porque nós temos um Estado brasileiro hoje quebrado. É muito fácil de saber quantificar e historiar isso ao longo do tempo. Em 88, quando foi feita a Constituição vigente, foi feita uma grande reforma tributária, foram criados tributos como o ICMS e extinto uma série de tributos como o IST, o Imposto sobre Serviços de Comunicação, Imposto sobre Transportes, né? Que é o IST, aliás, a sigla que a gente brinca. ICMS. O ICMS foi criado, o antigo ICM migrou para o ICMS, tivemos aí Imposto Único sobre Energia Elétrica, ou seja, 5 grandes tributos que eram da União passaram para a receita dos estados. E eu chamo a atenção daqui do Imposto Único de Energia Elétrica e do Imposto sobre Combustíveis, Imposto Único, né, de combustíveis, que hoje representam receitas bastante grandes dos estados de energia e combustíveis. Sem dúvida. E detalhe, tudo isso em 88 saiu do controle da União, foi para os estados sem nenhuma exigência de contrapartida. E é fácil entender. Veja, não há vinculação, você sabe que os impostos, eles não têm vinculação. Sim, claro, a arrecadação deles, né? Não está vinculada à finalidade. Você pode destinar para... O orçamento é que determina, qualquer coisa dentro do Isso, do embora haja exceção aí de algumas situações, nós temos que levar em consideração que o imposto propriamente dito, ele não tem essa destinação. Bom, mas nós temos que saber que esses 5 tributos que passaram para o contexto do Estado, a União ficou com a responsabilidade das estradas federais. O que aconteceu? Concessão. A União ficou com a responsabilidade de toda a produção de energia elétrica. O que aconteceu? Concessão ou privatização. A União ficou com toda a responsabilidade de extração e refino de petróleo. O que aconteceu? Distribuição e basicamente a exploração foram concedidas, só ficou com o refino. Ou seja, toda a responsabilidade que era a União passou para os estados. Comunicação, quem aqui não lembra do telefone, você tinha ação. Você declarava imposto de renda, é um patrimônio. A União ficou com a responsabilidade e o Estado ficou com a receita. O que aconteceu com o sistema telefônico brasileiro? Todo ele foi privatizado e concedido. Ou seja, tudo isso saiu da mão da União para a atividade privada e os estados receberam uma receita liberada de qualquer ônus. O que aconteceu 30 anos passados? Eu vou citar 3 exemplos aqui que aqueles que lembram de história vão guardar com facilidade. Rio Grande do Sul, não em função do momento atual, ao qual nós solidarizamos com o povo gaúcho, né? Mas Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais declararam que estavam falidos. Ou seja, onde foi todo aquele recurso que era monstruoso? Olha o que se arrecada de ICMS de energia elétrica e de combustíveis. E os estados quebraram. Junte a isso 5.568, 5.570 municípios. Mais de 1.000 municípios hoje não têm autossustentação. Eles vivem no fundo de participação. Então, na realidade, nós precisávamos fazer uma reforma para reorganizar. Mas onde é que está o erro da reforma, na minha concepção? Os motivos errados levaram à reforma. A necessidade
e buscar recursos. E aí se priorizou a arrecadação e não a despesa. O que é que deveria vir precedido? A revisão do papel do Estado. Claro que nós temos limitações constitucionais. Sim. Aí você já está indo numa questão mais profunda, que seria uma questão de organização do próprio Estado, que aí a gente já entra até numa seara de direito administrativo, né? Enfim, uma questão de administração, gestão pública mesmo, que, aliás, não tem como fugir, porque se você gastar mais, você vai precisar tributar mais, vai precisar arrecadar mais, né? Que é o que a gente vive hoje. Mas eu acho que a simplificação também, saindo da questão arrecadatória, claro, arrecadatória é importante, porque senão você mata a iniciativa privada, né? Exato. Você acaba estrangulando, que aliás já são margens, a gente sabe que é apertado, pela competitividade do mercado em si. Mas você ter uma simplificação no sistema arrecadatório também, sabe? Porque é uma coisa que ninguém entende muitas vezes. Eu vejo. Quem não é da área. Eu vejo, e ele é fato, essa simplificação ela é fundamental. Mas é bom lembrar que essa simplificação já foi prometida várias vezes, né? Eu ando meio São Tomé, né? Com tal conjuntura, eu só acredito nas coisas vendo. Mas, em alguns momentos, eu sou surpreendido positivamente. Em 2008, Júnior, quando começou a se implantar o processo SPED, projeto SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, nós compramos 2 super equipamentos da IBM, e inclusive o governo americano, por força da legislação americana, teve que vir aqui investigar e perguntar, escuta, para que vocês precisam de 2 super equipamentos? Um para efeitos financeiros, né, no Banco Central, e outro para efeitos de controlar toda a informação tributária em nível de Brasil. E o governo mostrou projeto e eles acompanharam. E você informatizar todo o processo de emissão de documentos fiscais, como nós fizemos, é realmente trabalho para poucos. É um desafio. Não, um desafio. E nós mostramos que tecnologia é algo que o brasileiro consegue assimilar com mais facilidade. Sim. E nós implementamos aí a nota fiscal eletrônica, implementamos conhecimento de transporte eletrônico, depois veio o IFD, ECF, ECD. Nós já estamos evoluindo para outros documentos eletrônicos. E, de certa forma... Agora os documentos, próprios documentos pessoais, né? Perfeito, sim. A digitalização hoje, né? Hoje está tudo na ponta da mão. Abandonei a carteira com a CNH eletrônica e tal. Você tem ali... A nossa AB também é eletrônica? Nossa AB. Que é fantástico isso, né? Então... E assim, a pergunta, né? Para quem está assistindo, porque é impacto na vida, né? Direto, não adianta achar que não vai impactar aqui. Vai. Da amanhã, né? Quando estiver tudo resolvido, né? Com as questões normativas, isso vai trazer impactos. Isso vai trazer soluções para a vida? Ou você acha... Aliás, vamos falar assim, vem para melhor ou vem para pior esse negócio? Incógnita, sabe? Eu tenho lá os meus receios. É como eu falei no início da conversa aqui, não sou contra a reforma tributária, mas eu costumo dizer que eu sou um cético realista. As razões pelas quais nós estamos fazendo a reforma não são as prioritárias, embora sejam necessárias, não há dúvida nenhuma, né? A revisão do papel do Estado, mas infelizmente nós estamos fazendo algo só para atacar as consequências e não as causas. Eu ouso dizer, meu querido, que daqui 10 ou 15 anos, né, estaremos falando novamente em reforma tributária, porque nós não estamos atacando a causa. Seria aquele negócio de tomar remédio para dor e esquecer do que é a causa. Exatamente. Continua. Quando parar de tomar remédio, vai continuar a dor, porque não atacou o problema. Teremos avanços? Olha, vou dizer para você que teremos, a expectativa ela existe. Mas é bom lembrar que o modelo que nós estamos adotando é um modelo inédito. Há quem diga, e Tupiniquim. Mas no bom sentido. Tupiniquim, mas ele tem um paradigma. Sim. Há quem diga que é o modelo neozelandês, né? A Nova Zelândia, uma brincadeira que foi feita... Mas que interessante. Uma brincadeira que foi feita aí em outra oportunidade. Quem o disse, olha, a Nova Zelândia é mais conhecida por ser um país que tem mais... carneiro do que gente. Eu ia falar as ovelhas. Né? Mais ovelha, não carneiro, mais ovelha do que gente. Né? Então, qual é a probabilidade disso estar certo? Olha, primeiro, vamos lembrar, nós temos um sistema federativo único no mundo. Não existe modelo federativo semelhante ao brasileiro.
Ah, porque os Estados Unidos não. O modelo americano é modelo É. confederativo. E, aliás, eles, pela história deles, que eram as 13 colônias, daí se juntaram. A gente tem isso foi os movimentos... O movimento centrípeto e centrífugo, né? Centrífugo, né? Que são movimentos distintos. A formação deles foi uma formação organizada, tanto que se você pegar o mapa americano, você vai ver que existem linhas até bem definidas, retas, né? Diferente do Então, nosso... O nosso ajuntamento, tem gente que não sabe que o Acre foi adicionado ao Brasil em 1915. Né? Há quem diga que nós compramos... há quem diga que nós compramos... Virou Estado, né? Virou Estado. O Acre depois... O Acre foi comprado dos bolivianos. Né? Há quem diga que nós temos lá uma meia dúzia de cavalos. Tem essa... Não, é história para boi dormir, na realidade não é bem essa a história, né? Mas nós somos resultado, e somos resultados de um ajuntamento, que deu no que deu. Né? Nós temos aí uma história, metade do território brasileiro era espanhol, outra metade era brasileiro, o Tratado de Tordesilhas, ou seja, nós temos uma história muito complexa. Então, você importar um modelo, e aí é a dificuldade que eu tenho em aceitar tudo que está sendo proposto assim de imediato e ter as minhas razões para duvidar que dê certo, que nós estamos importando um modelo que não é bem um modelo que existe, a ideia do IVA europeu, na realidade... foi uma das discussões, né? O IVA é imposto sobre o valor agregado? Né? Agregado adicionado, né? É o modelo europeu, teoricamente temos um IVA atual. Olha, eu tenho para dizer para você, para desmistificar, e me perdoe o excesso de sinceridade, se diz que era necessária a reforma, que faz 40 anos que se discute, com todo respeito, isso é história para boi dormir, é pataquada. Na realidade, o IVA europeu ele começou a ser gestado em 54 na França, né? E levou quase 40 anos para no início de 99, da década de 90, dar ideia do que hoje é a Comunidade Europeia. Então, sim, precisávamos de 30 ou 40 anos. Agora, dizer que nós estamos querendo reforma tributária há 30 ou 40 anos não é verdade. E eu posso provar isso. Se vocês pegarem aí a PEC 45 e a 110, que deram origem à emenda constitucional 132, ambas são de 2019. Alguém poderá dizer, sim, mas tem 5 anos. Tá, pega lá no acompanhamento da Câmara e do Senado e veja os movimentos que você tem. A PEC 45, de origem aí do relator do Baleia Rossi, no ano de 2019 ela teve movimentações. No ano de 2020 teve lá 4, 5 movimentações, 2021 4, 5 movimentações, 2022 4, 5 modificações. Ou seja, não houve vontade política. Em 2023, quando disse, vamos fazer a reforma tributária. Vamos levar isso. Aí a coisa aconteceu, né? Principalmente, e não é que se discuta a necessidade, repito, mas a forma como ela aconteceu. Ou seja, em julho de 2023, né, em praticamente 2, 3 meses de discussão, vieram e aprovaram na Câmara, depois mandaram para o Senado, e quando era dezembro estava aprovado. Tudo isso movido às famosas emendas do relator, o famoso, né, orçamento secreto. Sim. Então, e é muito complicado, porque aí você vê realmente que boa parte dos congressistas não sabe o que aprovaram. Não tem noção da dimensão do que aprovaram. O nível de complexidade de implantação disso é bastante grande. Claro. É um desafio. É uma mudança bem significativa. Eu costumo falar aos meus alunos, principalmente de direito, preparem-se, porque a judicialização é algo que, infelizmente, vai acontecer. E o que mais me deixa preocupado, Júnior, é que nós jogamos 50 anos de evolução, de discussão do direito tributário, né? Eu conto aqui a partir do Código Tributário Nacional. Esse sim, o projeto de Código Tributário Nacional levou 10 anos sendo discutido no Congresso. Né? O Otávio Gouveia de Bulhões acabou sendo o relator. Né? E esse levou 10 anos. Agora, quando quiseram aprovar, foram lá e fizeram. E por que eu estou falando isso? Porque essa semana, se você ler no site lá da Câmara, os deputados acreditam que até dezembro a regulamentação está aprovada. Ora, nós já temos um projeto de lei que é o PLP 68, de 2024, né? Que é a Lei Geral do IBS, da CBS, do Imposto Seletivo, que é realmente, como diria um professor meu, maçudo bolodório, quase 400 artigos, e que vai vir acompanhado de um outro projeto de lei, isso oriundo do Executivo, e é legítimo que o Executivo apresente o projeto, com a regulamentação do contencioso, do comitê gestor do IBS, que é outro problema a ser considerado, né? E basicamente formarão a espinha dorsal. Mas é bom lembrar que nós temos já apresentados outros 20 projetos de lei complementar na Câmara Federal.
onde todo o processo se inicia. Lembrando que é bicameral, tem que passar no Senado. Sim. Então, vejam, voltando à tua pergunta original, teremos avanços? Teremos. Eu não vou dizer que tudo é perdido. E até porque, vamos combinar, a Inês é morta, né? Ou seja, do popular já disse isso, né? A reforma está aí, não tem mais o que fazer. Vai ter que encarar essa realidade, já foi posta legislativamente. E você falava, né, do meu apreço pelo ICMS, eu estou tendo que estudar, porque se eu só sei ICMS, eu não vou saber nada com a nova reforma. É uma grande oportunidade para aqueles que querem aprender. Então, veja, nós temos dificuldades aí muito grandes a serem vencidas. E olha, quando eu digo que não houve essa velocidade, e só quando houve intenção, força-tarefa... Aí eu atropelo. Aí eu atropelo o efeito de última hora. Tanto é a prova que no dia 7 de julho, né, quando foi aprovada a primeira vez na Câmara, eu estava em aula, eu me lembro que a primeira reação da Associação Brasileira de Supermercados foi criticar o projeto porque haveria um aumento agressivo no contexto da cesta básica, né? Então, nós teremos aumento em determinados setores? Sim, teremos. Porque se retirou muito da atividade industrial a carga tributária, está se jogando para o serviço. E aí entra a repercussão, né? Se joga para você, o que você faz no teu preço? Você repassa. E que, aliás, aí entra na questão dessa característica dos impostos que vão, né? De IBS, CBS. E aí, vamos falar de aspecto prático, o que muda? O que muda para a vida das empresas, da vida das pessoas? Muda muito. E aqui um alerta que eu faço àqueles que nos assistem, principalmente quem é empresário, cobrar do seu profissional de contabilidade, da sua equipe, que eles comecem a acompanhar a discussão. Eu sei que muitos colegas, inclusive nossos, dizem, não, eu só acompanho a lei depois que ela está aprovada. É de engano. Porque a melhor interpretação que pode haver de uma norma tributária é chamada interpretação autêntica, que é a do autor. E quando você acompanha o processo de discussão da lei, você entende por que aquele dispositivo foi colocado lá. Por exemplo, e você pergunta, o que é que muda? Né? O professor Alberto Sabag, num evento recente da OAB, apelidou o IBS, a CBS, de um novo IST. Todo mundo olhou para ele como assim? Imposto sobre tudo. Né? Por quê? A diferença é drástica. Porque hoje, se você pegar, e os tributos que vão ser vitimados pela reforma. Mortos. ICMS com o seu tempo, com o devido tempo, ISS, o IPI que era, mas não foi, acabou não sendo, por causa da Zona Franca de Manaus, PIS e COFINS. Então vamos lá. ICMS, a gente está falando de circulação de mercadorias, né? Além de energia. Serviço de transporte, né? Serviço de transporte. ISS, que é o Imposto sobre Serviço, ou seja, quem presta serviço, né, em si. Que mais você falou? PIS, COFINS, que são as contribuições. E o IPI. E sobre produto industrializado, que é o IPI. Então, a indústria que industrializa um produto tem a incidência, né, desse... Veja, falando do IPI, né, só título de curiosidade, ele foi aquele que acabou não sendo. Porque a ideia de extinção dele bateu na trave quando começou a se falar em Zona Franca de Manaus. Que, aliás, é uma análise que você tem que fazer com muita específica, porque você tem uma... Dizer que a Zona Franca de Manaus, as áreas de livre comércio não são importantes para o Brasil é mentira, são. E a década de 60, né, em 68, quando foi criada aquela figura, era para que houvesse ocupação da região, inclusive desenvolvimento econômico. Gente, mais de 60% da Amazônia está em território brasileiro. Então é importante que aquela região seja ocupada, né? Agora, quando descobriram que o buraco era mais embaixo, chegaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos manter, porque você chegou a falar de uma contribuição específica para a Zona Franca de Manaus, no Senado, e voltou para a Câmara, e a Câmara retirou, não, vamos manter o IPI. Em que circunstâncias o IPI será mantido? Porque, teoricamente, o imposto seletivo vai substituir o IPI. Né? Só que o imposto seletivo não é o mesmo IPI. A única coisa que ele tem do IPI é a seletividade que o IPI já tem, mas por outros motivos. Né? O IPI hoje trabalha com a seletividade em função da essencialidade. O imposto seletivo vai trabalhar com a seletividade em função dos impactos que ele tenha no meio ambiente e também na saúde, as chamadas externalidades negativas. Né? E isso, na realidade, incidirá só sobre produtos que vão ser considerados prejudiciais à saúde ou prejudiciais ao meio ambiente, a definir aí em lei complementar. E aí vai ter uma carga
Isso, específica, mais acentuada, para desestimular. Mais alta, né? E, na realidade, Hoje já tem, né? Sim. No IPI, que vai ficar, o que vai acontecer? Produtos que tenham similar produzido na Zona Franca de Manaus, claro que vamos voltar a uma discussão de 2022, quando houve a alteração da TIP, continuarão sendo tributados pelo IPI. Ou seja, você produz uma caneca bonita como essa aqui, né? Aqui no Paraná, mas também tem uma empresa em Manaus que tem um projeto aprovado e que produz. Portanto, se eu tenho uma caneca que eu produzo aqui e existe outra semelhante lá, eu vou tributar até aqui para dar competitividade. Ou seja, eu acabo onerando daqui para favorecer lá. Eu não vejo isso como o melhor caminho. Teria sido o melhor caminho criar figura de crédito presumido, outros incentivos, porque para favorecer 1,27 avos da União, para bom entendedor se entenda, eu prejudico os 26, 27 avos. Então, na verdade, quem está fora da Zona Franca de Manaus, daí vai ser outra... Vai continuar tendo o IPI. Claro que isso vai ser regulamentado de forma adequada, com uma carga tributária específica. Ou seja, qualquer produto que seja produzido vai ter que ser considerado. Ou seja, eu quero montar uma indústria. O profissional vai ter que levantar se esse produto não tem similar produzido na Zona Franca de Manaus. Então, veja, já começamos com um problema que acabou não sendo como foi previsto, né? PIS e COFINS, que incidem sobre receita bruta, sobre faturamento, né? E aí já me perguntaram, poxa, mas a União está abrindo mão da receita decorrente do PIS e da COFINS. Bom, gente, toda vez que você fala em reforma tributária, você não pode olhar só com um monóculo, né, o binóculo, né, focado naquilo. Você tem que olhar o macro. Ora, é bom lembrar que a própria Emenda Constitucional 132, ela introduziu aí uma previsão de prazo de apresentação de projeto de lei alterando a tributação sobre a renda, o que significa dizer que nós teremos alterações no imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro líquido. Ou seja, onde é que o governo vai tirar essa diferença? Ali já se fala em tributação de lucro, já se fala em tributação de dividendos. Isso é assunto, aliás, né, assim, isso daí desde que a gente se conhece por gente, a tributação de dividendos. Perfeito. E veja, o ISS e o ICMS deram origem aí a um núcleo duro chamado IBS e CBS. E como que fica isso aí? Pois é. E o que significam essas siglas? Pois é. Significam o imposto sobre tudo que o professor Roberto Sabac falou está aqui. Porque, veja, nós saímos daquele conceito que você lembrou, circulação de mercadoria, prestação de serviços, né, produção. É um conceito mais mercantil, de, sei lá... Perfeito. E mais delimitado ao longo dos anos para um conceito mais amplo. Consumo. Eu costumo dizer, e quem quiser volta em 1889, não que eu tenha vivido naquela época, mas pega a lei número 25, né, que era a lei que regulamentava o antigo imposto sobre venda e consignações. Nós estamos tributando com essa nova sistemática todo ato e fato econômico, em linha com a OCDE, inclusive. Porque nós vamos tributar, né, o IBS, e aí é importante dizer, eles têm uma espinha dorsal semelhante a quem o chame de irmãos gêmeos, mas não, na realidade são irmãos siameses, são chifópagos. Eles estão unidos porque a estrutura da IBS, do CBS, do UIBS e da CBS são a mesma. Eu tributo bens, móveis, imóveis e incorpóreos. Software, por exemplo, né? Direito autoral. Né? Vou tributar qualquer tipo de serviço. Royalties. Por exemplo, locação. Eu tenho lá um espaço na minha empresa e eu acho que é um espaço... inutilizado e resolvo colocar um drywall e resolvo locar para fazer uma receita. Essa locação vai passar a ser tributada. Locação de máquinas e equipamentos hoje que não é tributada pelo ISS passará a ser. Ou seja, eu vou tributar todo o ato e fato econômico. Locação de imóveis, assim por diante. Claro você que tem uma abrangência muito maior. Muito, enorme. Porque enorme. Você deixa de ser mais restritivo em relação ao... né? Se é serviço, como você falou, é incorpóreo, porque incorpóreo hoje, ali, como é que fica, né? Então, você pega essa carga e abrange mais fatos. Isso por assim dizer, já dá uma demonstração da dimensão do que nós temos. Imagine, aí vamos dizer, então, para que IBS e CBS, o tal do IVA dual? Ora, muito simples. A explicação é que, primeiro, a CBS, ele é da União. A União, para mim,
foi a maior vencedora desse certame. Isso eu acho que é uma das coisas que a gente, dentre as diversas dúvidas que a gente tem em relação a tudo isso, é que esse cabo de guerra a União ganhou. A União ganhou. E olha, o maior perdedor foi o município. Eu não consigo conceber. Professor, aliás, é muito ruim, não é? Péssimo. Porque aonde as coisas acontecem, e a gente está vendo agora, vamos voltar lá, tragédia do Rio Grande do Sul. A ação dos prefeitos tem sido decisiva, porque eles estão no local vivendo dificuldade. Então ele vai ter uma dependência, porque é tudo dinheiro, é tudo recurso, né? Para você fazer as coisas. É muito fácil você estar na tua cadeira lá no comando central, né? Olha, mas só quem está ali vivendo o dia a dia da dificuldade. Então, veja, para mim, os maiores derrotados, isso é uma surpresa, porque todo deputado, todo senador mora no município. É deixar a coisa acontecer como aconteceu. E por que eu falo isso? Porque a CBS é um aumento expressivo de arrecadação para a União. Detalhe, e você sabe, contribuição não tem distribuição. O orçamento integral da contribuição, a CBS, vai para a União, sem obrigação de repartição. O IBS ele vai ser dividido entre estados e municípios. E para isso se criou um comitê gestor. Nós tiramos da mão do Congresso a regulamentação, muito na linha do comitê gestor do Simples, né? É um misto do comitê gestor do Simples e do CONFAS, né? Composto de 54 representantes, a saber que 27 representantes são dos estados e do Distrito Federal, e os outros 27 são dos municípios, sendo que 14 deles são eleitos pelo conteúdo populacional de cada município, e outros 13 pelas regras também estabelecidas pela emenda. O que significa dizer, temos 5.568 municípios. Você acha que o município de Doutor Ulisses, da minha Telêmaco Borba, lá de Piraí do Sul, qualquer município do interior do Brasil vai ter um representante? Sobram 13 cadeiras para esses municípios. E aí eu pergunto, a representatividade, nós dependeremos de um setor, e esse comitê criado, ele vai ter autonomia financeira, administrativa, orçamentária e política. É quem vai determinar todo o procedimento de Mas ele é um comitê transitório? Ele não. Permanente? Permanente. A lei ainda vai, a próxima lei complementar que será apresentada vai definir como vai funcionar. Ou seja, nós estamos voltando, e quando eu falei do IVC, do Imposto sobre Consignação, nós estamos desconstruindo o que foi feito com a Emenda Constitucional 18 de 65, que criou esse contexto hoje de competências e distribuição de rendas, para centralizar a arrecadação num órgão único. Por um lado, isso resolve, simplifica procedimentos, não tem dúvida nenhuma, mas eu pergunto, e a legitimidade, a representatividade, como é que fica? Então, são problemas que nós vamos ter que enfrentar. Mais que isso, eu estou distante de um município que fica lá a 4, 5 mil quilômetros de distância do órgão, como é que eu vou vivenciar a necessidade? Hoje o município tem o ISS na mão, ele determina qual o setor que deve ser beneficiado. Sim. Então, é uma preocupação. Tem uma arrecadação maior, né? Uma segurança também. Né? E aqui vamos dizer, já que eu falei em Chifópolis, eles têm uma espinha dorsal única, mas é bom lembrar que a CBS vai ser federal e o IBS será estadual municipal. Então, vão haver inúmeros pontos e contatos, mas vão haver algumas diferenças sim. Como que você ir definindo, assim, para deixar bem claro, assim, para quem está ouvindo, o que seria IBS e a CBS? IBS é Imposto sobre Bens e Serviços. Então, bens materiais, né? O conceito de mercadoria estaria abrangido aqui. Aí a gente está pegando o ICMS, botando aqui, né? Vamos dizer Isso. Que é bens. Isso. E o ISS de serviços. Tá? Por isso que eu disse, ele é um imposto sobre o consumo, né? E, aliás, aqui outro comentário que daqui a pouco eu posso fazer, a emenda constitucional não foi só sobre o consumo, né? Vida aí o ITCMD, IPVA e o IPTU, que é outro assunto. Isso que acho que é uma questão que vale a pena trazer. Vamos tocar e não esqueçamos de falar. Mas só para concluir, este IBS, então, ele pega isso, só que ele vai além. Ele foge do conceito de mercadoria para pegar bens móveis, imóveis, semovente e os bens materiais e imateriais. Materiais intelectuais. A título oneroso. Quer dizer que se for doação não vai pagar? Não é bem assim. Não é bem assim. Por quê? Eu estava lendo o PLP 68, lá no artigo 4º, 5º até o 7º, eles estabeleceram, inclusive, que algumas ações de não onerosidade também serão tributadas. Aí você pode perguntar, peraí, mas eu não vou tributar o ato oneroso?
Esta é a ideia. Mas aí eu começo a entender que é um pouquinho de interpretação do que a Lei Complementar 104 de 2001 tentou fazer, a Lei Anti-Elisão, introduzindo dispositivos anti-elisivos, ou seja, situações bem amarradas, e aqui eu tenho que dar mão à palmatória, como o projeto executivo pensaram com razão, vamos delimitar situações que estarão no limite da simulação. Ou seja, então algumas doações, por exemplo, eu sou empresário... Em vez de eu fazer como se fosse um ato oneroso, eu faço um ato, uma doação, um ato gratuito. Eu sou empresário e jogo as minhas despesas pessoais no cartão de crédito da empresa. Né? Ou então eu pego, ao invés de comprar um carro para mim, eu compro o nome da empresa. Ou então eu alugo o meu carro para a empresa e recebo locação, fujo do ISS, fujo da Previdência. Então isso tudo são atos que na realidade não são válidos hoje, são legalmente aceitáveis, mas que estão sendo bloqueados. Então na realidade essa é a ideia. A CBS teria a mesma composição. Só que aí IBS, lembrando, Estadual, estados e municípios. E a CBS federal. Que abrangeria, o que a gente teria na CBS? A mesma coisa, bens e serviços, bens materiais e imateriais, bens corpóreos e incorpóreos, serviços onerosos. E como que vai funcionar a distinção? Como vai funcionar? A própria lei complementar está estabelecendo, né, todos esses critérios. Se nós formos ler o PLP 68, ele começa a delimitar, inclusive, serviços financeiros. Daí ele vai trazer, vou trazer esse grupo aqui para a CBS, eu vou trazer esse grupo aqui para a IBS, digamos, de serviço. Não, aí é que é o conceito do dual. Nós teríamos uma das criações que está sendo feito, e isso é influência do deputado Howley, né? Todo mundo que acompanhou sabe que a Emenda Constitucional 132 ela é fruto da união da PEC 45 e da PEC 110. Né? A PEC 45 era um projeto elaborado originalmente, entre outros, do deputado Baleia Rossi, e depois a PEC 110, que era do Senado, ela foi, na verdade, gestada pelo próprio antigo deputado, e voltou a ser deputado Howley, né? Trazendo. E na hora da negociação para a fusão das ideias, se obteve o aval explícito do secretário extraordinário da reforma, o API, né, que é um excelente profissional, da informatização dos processos de arrecadação, que é o segredo. Ou seja, IBS e CBS vão ser cobrados sobre a mesma coisa, sobre o mesmo movimento. Ou seja, na hora em que for arrecadado, ele vai ser dividido. Parte da receita vai para a União, parte da receita vai para os estados. Mas ele incide naquele mesmo momento. Exatamente, o split payment que eles estão falando. Split payment, ou seja, a divisão. E aqui o Howley conseguiu o apoio e a condescendência, porque a ideia também é boa, de adotar o chamado método Miguel Aburrabi. Né? Então, se vocês colocarem lá na internet método Miguel Aburrabi, ele é um CEO que trabalhou com o setor de informatização de processos e de ERPs, então ele tem nível de conhecimento tecnológico para copiar um modelo americano de certa forma. Né? Por exemplo, hoje quando você paga uma mercadoria no mercado americano, conforme o Estado, você tem que adicionar o tributo, e na hora que é arrecadado, a receita já vai para o ente tributante. Então, o que vai acontecer? Os sistemas vão separar na hora do pagamento, não vai entrar na conta da empresa. Já entra União, na conta. O próprio sistema vai separar isso. Já entra Estado. Exato. E município também não? Também, porque na realidade não vai entrar na conta dos estados e do município. Aí que está o problema. Vai para a conta do gestor, do comitê gestor. E ele irá repassar. Nossa. Por isso que eu digo, esse comitê gestor, ele realmente vai ter um poder, é um quarto poder. E como que ele vai definir quanto vai para Estado e quanto vai para o município? Já existem percentuais delimitados, né, as chamadas alíquotas de regulação, e isso está sendo definido agora, apurado, e anualmente o Senado tem a obrigação de ir revendo esses percentuais para fazer a calibragem, os ajustes. Né? Então já existem percentuais definidos, né? Agora de cabeça eu não saberia te dizer, sim. Mas existem percentuais definidos para os municípios e percentuais para os estados. Né? Então veja, eu vou dividir uma parcela que vai para a União, a título de CBS, e uma parcela que vai para o comitê gestor a título de IBS.
Lá no comitê gestor, ele particiona e divide novamente, distribuído para os 5.568 municípios e para os 27 estados. Então, é um superpoder. Nós estamos voltando... Eu acho até que, beleza, tem essas questões, essas nuances, essas peculiaridades aí do caminho, né, no meio do caminho, mas ao mesmo tempo pode ser uma simplificação um pouco. Não, essa é uma das coisas que muita gente não acredita que faça. Olha, gente, em 2008, quando começaram a implantar o projeto SPED de nota fiscal eletrônica, eu lembro que eu falei no início, o governo americano não acreditou que nós fôssemos capazes de implementar. E implantamos um sistema realmente fantástico. A despeito de todas as até para as questões contábeis. A despeito de todas as críticas que se possa fazer com relação à transparência do executivo para com o contribuinte hoje ele tem a vida num livro aberto para os entes tributantes. Então, eu acredito que nós tenhamos capacidade tecnológica, sim, de implementar um sistema dessa magnitude. Isso vai diminuir o nível de sonegação. Tanto é verdade que já se fala, um dos projetos de lei que foi apresentado, que não é propriamente dito decorrente da emenda constitucional, mas que está vinculado, é um projeto de lei que reduz o prazo de prescrição e decadência para 3 anos, tirando os 5 anos. Por quê? Não vai mais ser necessário. E isso, por que esse pagamento será quase imediato? Permitindo o crédito de quem compre imediatamente, ou seja, o crédito será vinculado ao pagamento. Haverão situações aí em que não vai se fazer o pagamento imediato? Sim, a lei vai ter que delimitar isso. Nós teremos aí processos de arrecadação e provavelmente o próprio comitê gestor vai ajustar isso. Isso é sim um avanço. E outra coisa importante que todo mundo precisa saber. Será fornecido um sistema único, padronizado, essa é a ideia, de emissão de documentos fiscais. É isso que eu estava pensando. O Estado brasileiro vai fornecer, você vai entrar... Porque hoje você tem você direciona, né? É como a declaração... ISS vai no município, isso. ICMS vai Então, você vai ter uma plataforma... A nota estadual. Você vai ter uma plataforma, como nós já temos hoje, de nota fiscal. Provavelmente isso vai estar centralizado no governo federal, evidente, sim, né? Sim, você vai preencher, e muito parecido com a declaração pré-preenchida do imposto de renda, ou seja, você já vai receber a coisa pré-preparada, vai completar os dados que faltam e vai efetuar o lançamento na hora em que ocorrer a venda, ou a prestação de serviço, ou o ato tributado. Então, do ponto de vista tecnológico, eu não tenho dúvidas que é um avanço. Porque hoje você tem que ir lá em cada município, se você é de serviço, e aí a gente sabe que tem... A estrutura sistemas, cada um é seu sistema, tem um sistema que é bom, outro sistema, 5.000 e lá. 568 municípios, é verdade. Então, a estrutura administrativa dos estados, ela vai diminuir drasticamente, isso não tem dúvida nenhuma. Né? Dos municípios também, não há dúvida nenhuma. A conferir isso, né? Vamos aguardar. E a gente não tem ainda a ideia de carga tributária para esses... Já se tem uma ideia, entre 25%, 27% e 28%. E aí a gente já está falando... De CBS e IBS juntos. Tudo. Né? Uhum. Então já existe. Se pegarmos lá na página, foi criado um comitê, um grupo de trabalho, um GT. 25%, 26%, por aí? 25% a 28%. E isso que aí a gente tem que acrescer o restante, né? Teremos imposto de renda. Nós vamos facilmente manter a carga tributária atual. A CSLL... Né? A depender do projeto de reforma do imposto de renda que está aí, né? A depender de uma série de fatores. Por exemplo, nós falamos, e agora eu acho que é o momento de falar da alteração, porque os famosos jabutis, né? Toda vez que eu embuto numa lei alguma coisa, eu aproveito e embuto outras. Todo mundo falou que a emenda constitucional 132 ela altera o consumo. Só que não pararam para ver que ela está alterando o ITCMD, que ela está alterando o IPTU e está alterando o IPVA, que são tributos sobre propriedade. E também apresentando aí a ideia de que deve haver alteração do imposto de renda, que tributa a renda. Né? Ou seja, projeto que vai alterar o imposto de renda SSL ainda vai ser apresentado e discutido, né, no âmbito do Congresso. Não tenha dúvidas, teremos alterações. Alterou-se o ITCMD, obrigando a que ele seja doravante, isso doravante ano que vem, a depender de projetos de lei que os estados apresentem. Lembrando que o Paraná ainda não apresentou, mas tem que ficar atento aí à Assembleia Legislativa, porque vai apresentar, não tenha dúvidas, a criação obrigatória da progressividade, como já existe em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Isso é uma questão. Então, aliás, até no escritório a gente já tem sentido reflexos de... Aumento de doações e... nesse sentido, realmente, o pessoal fala assim...
Pois é, tem reforma tributária. É até uma questão assim meio informal, né? O pessoal não sabe muito o que vem e tal, mas como é que vai ficar e tal. Então, e aí, de fato, né? A gente sabe que vai ter movimento. Vai. ITCMD, e o ITCMD do Paraná é fixo 4%. Vai poder chegar até 8%. Quem tá começa Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Que vai de 4 mínimo até 8, de acordo com as faixas, né? E tem um detalhezinho aqui que muita gente não se percebeu. São Paulo já apresentou projeto de lei, inclusive, para alterar, já está lá na Assembleia Legislativa. O Paraná ainda não apresentou. Mas tem um projeto de lei que é de 2021, né? 67, se não me engano, do deputado Ricardo Barros aqui do estado. E, curiosamente, este projeto está rigorosamente em linha com o que a emenda trouxe, tornando obrigatória a progressividade, né? Tirando algumas facilitações que nós temos hoje. Por exemplo, todo mundo, para fugir do ITCMD, pensa na tal da holding familiar. No projeto de lei ele está fechando a porta para isso. Né? Tá. E existe também, Júnior, um projeto de resolução do Senado Federal, se não me engano, 57, do senador Cid Gomes, que estabelece a probabilidade da alíquota do TCMD chegar a 16 pontos percentuais, como é na maior parte dos países da Europa. Mas aí aí é aumento de carga tributária em todas as frentes. Não há dúvida nenhuma. Porque tributar se renda e patrimônio em qualquer país desenvolvido é comum. Você, quando tributa o consumo, você cria uma tributação para quem é menos assistido. Sim, claro. Aí tenta fazer uma equiparação, digamos, né, ser mais equitativo. Então, este significativa discussão que você tem enfrentado lá no escritório, ela tem conexão com o quê? Vai haver, sim, aumento de ITCMD a partir do ano que vem. Não tem dúvida nenhuma. Isso vai acontecer. É questão de tempo, porque o Paraná, quando o Estado apresentar o projeto de lei, em 3, 4 meses estourando, eles aprovam isso, não tem dúvida nenhuma. Junte a isso o IPVA. O IPVA aqui no Paraná sempre incidiu sobre veículos automóveis. A partir da alteração constitucional, ele vai incidir sobre embarcações, aeronaves, né? Queriam também, em algum momento, tributar os implementos agrícolas. Isso não vai acontecer, né? Essencialmente agrícola sendo no nosso país, seria um absurdo, né? Então, nós teremos um avanço da base de tributação sobre aeronaves e embarcações. Claro que existem isenções, né? Embarcações de trabalho, né? Mas jet ski, provavelmente, embarcações de luxo vão ter tributação. E essa também é um aumento que está lá embutido. E um terceiro fato que me causa muita preocupação, resolver um problema dos municípios, que é permitir a alteração da base de tributação do IPTU mediante ato do Executivo. Claro que vai ter que ter lei estabelecendo critérios. Como sempre é feito. Via decreto. A hora que o prefeito quiser mudar, ele não precisa mandar para a Câmara, ele altera via decreto. Isso gera uma insegurança. E isso é passível até de questionamento em relação... Vai ter uma questão constitucional. Sim, aí. Mas veja, a emenda constitucional autorizou isso. O que nós teremos, primeiro aqui, a gente vai ter que retornar aqui uma tese, e eu acho que nós teremos muita judicialização, inclusive da própria emenda constitucional. Alguém pode dizer, peraí, mas existe emenda constitucional e inconstitucional? Ora, eu tenho minhas razões para crer que o Pacto Federativo, com essa unificação de IBS para município e estados, né, e a própria legitimidade aí de representação dos 5.568 municípios, fere sim o Pacto Federativo. E que no futuro teremos discussões sobre a emenda constitucional 132 ser inconstitucional. Falou, mas como é que pode isso? Olha, nós temos de um lado, e você sabe disso, o poder originário. O poder originário pode tudo. Sim. O poder derivado, né, o poder que cria emendas, ele tem limitações, é chamadas cláusulas pétreas. E em 1950, Otto Barhoff, um professor alemão, foi quem primeiro criou esta tese. É bom lembrar que alguns profissionais, como o Roca Rasa, já defendem a tese de normas constitucionais e constitucionais. E trazendo isso para as leis municipais e decretos, nós teremos muitos abusos. Muitos questionamentos. Sim. Então, eu tenho dito aos meus colegas advogados, principalmente os novos, prepare-se para ganhar dinheiro. É 5.500 tantos. Vai dar muita confusão. Prefeitos, né? Alterando ali e aí é um impacto direto. E a maioria mudando o IPTU. E a maioria desinformada, porque o que vai acontecer? Eles vão perder o controle do ISS
e vão ficar na dependência do IBS. Onde é que eles vão tirar o dinheiro? Isso daí do é uma coisa... IPTU e do ITBI. Isso acho que é uma coisa muito importante para falar, que é o seguinte, né? Você mudou agora da onde você pode se agarrar. Isso. Então, você, enquanto Estado, hoje se agarra ali TCMD, né? ICMS e tal. Agora você não vai ter mais ICMS, vai ter esse IBS concentradão aí, que vai, né, já vai ter essa regulamentação, como se disse, com a destinação direta e tal. Mas aí você ainda tem o ITCMD, então vou pegar no ITCMD. IPVA, vou pegar no IPVA. E os municípios, IPTU, né? Enfim. Então, vai ter alteração lá. Uma mudança significativa de alíquota de IPVA, né, que hoje no Paraná é 3,5%, basta aumentar para 4%. Isso dá um efeito exponencial na arrecadação do Estado absurdo. A gente está falando de todos os carros aumentando. Carros, só para dizer carros, né? Mas, enfim, todos os veículos aí. ITBI, onde é 1%, se aumentar para 2%, eu tenho um ganho também. IPTU, eu posso tranquilamente criar uma alteração todo ano, eu atualizo a receita anualmente e muitas vezes... Mas uma insegurança jurídica grande. Muito grande, muito grande. Então nós tivemos aqui, lembrando o professor, não o Carrasa, mas outro professor, né, que comenta, nós temos uma contribuição de pioria, né? Uma contribuição de pioria. O Ives Gandra fala isso, o professor Ives Gandra, né? Falou, olha, temos uma contribuição de pioria e não uma contribuição de melhoria no processo, né? Pioramos o processo, melhoramos em alguns aspectos, a simplificação nesse processo de arrecadação. Desses não tem dúvida nenhuma. Dois grandes, IBS e CBS. E outro problema que eu também detecto, sabe, Júnior, é o problema de se querer acabar com benefícios fiscais a qualquer custo. Eu entendo que nós temos um excesso de benefícios hoje de setores que não se justificam, né? E é preciso rever isso. Só que nós estamos partindo da premissa que o Brasil é um Luxemburgo, um Mônaco, um país com 2, 3 quilômetros quadrados. É um continente de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Se você nunca visitou o interior do Maranhão para ver como funcionam os municípios, o interior do Acre, né, a divisa lá com os países quase América Central, você não tem noção do que é este país. É muito. E você centralizar e achar que essa solução seja adequada é desmerecer o porquê que foi criado o Pacto Federativo. Por que nós temos um sistema federativo complexo? Ele é o único no mundo. E nós estamos abrindo mão disso por um projeto novo. Ou seja, nós estamos, ao invés de resolver os problemas que nós temos, e é isso que eu sempre digo, nós precisávamos de uma reforma, poderíamos ter feito, mas poderíamos ter começado com mais sensatez. Esse afogadilho é que me preocupa. Essa é a tônica, né, do Legislativo. O Legislativo faz isso sempre. Eu estou jogando a sujeira para debaixo do tapete e criando um novo problema. Assim, né, não que só faça isso, mas faz muito isso. Dessa edição de leis que a gente sabe que são impactos, né, assim, diretos na vida das pessoas. Mas para a gente avançar, professor, eu queria te perguntar que estágio que a gente está agora nessa questão da reforma tributária? O momento que a gente está, porque beleza, passou a reforma, e aí a gente agora tem algumas questões intermediárias aí, meio de campo, para chegar e ter isso na prática. Nós temos todo um roteiro e, de fato, a partir de 2026, nós já teremos a introdução de alíquotas teste, né, em termos de CBS, por exemplo, que é o primeiro tributo a ser instituído. 2026. Tá. Nós já passaremos a ter aí... Daqui 2 anos. Teremos aí algumas alíquotas testes que vão ser implementadas e também teremos a implantação aos poucos de alíquotas intermediárias no âmbito do IBS para testar o sistema. Então, nós temos 24 e 25 para botar o sistema para funcionar, e 2025 já começam a haver as reestruturações, e 2026 os efeitos, e tudo realmente estará rodando, entre aspas, de forma quase definitiva, a partir de 2033. A partir de 2026 nós teremos aí uma tendência de redução de carga tributária do ICMS para a ampliação do IBS, ou seja, nós vamos substituindo um pelo Não daria para virar a chave. Tem que ir virando paulatinamente. Mas não daria para chegar num ano fiscal, no exercício fiscal, virou o ano? Não. Nós temos hoje um problema de arrecadação, porque nós estamos saindo
do modelo onde a origem é que determina a tributação para um modelo em que o destino vai definir a tributação. Então, isso tem que ser, e por isso que anualmente o Senado Federal vai ter que modular a carga tributária. Então, é sensato. Até para uma questão de segurança de gestão, Perfeito. de tudo, Então, de arrecadação. ou seja, nós iremos fazer uma transição. E mesmo depois de 2033, ainda vai ter aí a questão o residual dos créditos de imobilizado do ICMS. E o estágio atual, houve um comitê gestor que foi criado pelo Executivo, com 19 grupos de trabalho, né, comandado pelo secretário extraordinário, o API, né, o Berarapi, e que produziram aí todos esses projetos, toda a estrutura do PLP 68, e agora está trabalhando num outro PLP para a restante, da criação do IBE, do comitê gestor e do contencioso administrativo. Então, o estágio que nós estamos agora que temos 21 projetos de lei complementar no Congresso. É bom lembrar aquela história da velocidade. Foi apresentado no dia 25 de abril, né? Não saiu da mesa diretora ainda, nem para as comissões, o PLP 68. Ou seja, vamos fazer? Vamos. Então, isso me causa preocupação. Ou seja, a sociedade tem o direito de participar. Repito, é legítimo o executivo apresentar o seu projeto de lei? É constitucional? Não tem nada de errado. Mas quem sente é a sociedade. É para isso que existe o Congresso. Na ponta. É por isso que o Congresso quem paga a conta, aí volta lá. Tem que ouvir a sociedade. Não foge, né, Vão ter que ser feitas audiências públicas para se discutir, para as entidades organizadas. Aliás, isso é aproveitar o momento para fazer algo que tenha uma efetividade maior, né? Para não ter que depois, daqui algumas décadas, né? Tem que vamos alterar tudo, vamos fazer... E aí é o momento exato que as classes envolvidas, as atividades profissionais, os empresários, o cidadão comum, comece a pressionar os seus representantes para que sejam feitas mudanças. Isso é legítimo, porque a Casa de Lei, seja ela o Senado ou a Câmara, ela representa em última instância a sociedade. Toda a vida. Né? Claro que os senadores representam o Estado, os deputados o povo, mas como sistema bicameral, eles têm a obrigação de ouvir a sociedade, e a sociedade tem o direito de participar. Por isso, os 20 outros projetos, um colega nosso disse que ele acha que os 20 projetos que foram apresentados antes do PLP 68 são pantomimas políticas só para chamar atenção. Eu não acredito nisso, sabe por quê? Porque em algum dado momento eles vão ter que ser avaliados na hora da discussão nas comissões e poderá haver aglutinação de interesses ou discussão, porque alguns são contraditórios entre si. É isso que se espera de uma casa de leis onde se discuta. Então, é um momento de discussão. Então, a sociedade tem que ficar atento, e a Câmara Federal diz que querem aprovar ainda este ano, né? Veja, é um ano eleitoral, né? Mais um mês, nós temos aí basicamente os municípios definindo os seus candidatos a prefeito, e já se lança a campanha de prefeito na rua. E muitos dos deputados e senadores estarão envolvidos com isso. A presidência da República também. Sim. E eu tenho razões para crer que a coisa não vai andar na velocidade que todo mundo quer até outubro. Aí me sobra outubro, novembro e dezembro. Daí a correria. E aí eu pergunto, será que não vão repetir tudo o que aconteceu? Porque faz muito tempo que se discute. Com todo respeito, eu ouso dizer que não é bem verdade. Eu poderia dizer que é até mentira. E assim, claro, né? Claro que a gente quer mudança, a gente quer melhoria, mas vai morrer se não fizer da noite pro dia? Não vai. A gente está vivo aí há quanto tempo nessa realidade atual? Então, né? Daria para ter um pouquinho mais de serenidade. Serenidade, a palavra é essa. Sim. Eu acho fundamental, porque isso vai alterar tanto a realidade do brasileiro, que é fundamental que se discuta isso. Não é como trocar de roupa, você troca de roupa todo dia, está mudando o dia a dia. Não é um almoço que tem todo dia. E quais que vão ser, então, aí com base nesse cenário, quais que vão ser as maiores dificuldades, os maiores desafios, né, que a gente vai ter para enfrentar daqui para diante? O maior desafio será, primeiro, preparação de pessoal. Tá? Aquilo que eu falei. Alguns colegas nossos, esse é o primeiro e mais importante, alguns colegas nossos disseram, não, eu só acompanho a lei depois que ela for sancionada e publicada. Ora, o momento de acompanhar a feitura da lei é agora, para você descobrir qual é a ideia,
a chamada mens legis, né? A interpretação terminológica, a essência. O que eu quero tributar? Porque na hora de você interpretar, não, foi isso que o legislador quis dizer. E aí você tem que começar a preparar as equipes. Ou seja, não é só aquele que decide, mas aqueles que executam. Porque boa parte daqueles que executam não tem nível de discernimento do que está acontecendo. Eu tenho, nas aulas que eu ministro, em todas as instituições, eu tenho que iniciar falando da reforma tributária quando eu falo de CMS, IPI, ISS, por exemplo, ou de planejamento tributário, dizer, gente, é isso daqui. Isso aqui nós vamos migrar. E eu digo para todo mundo, nós estamos numa linha indiana, todo mundo virado para o mesmo lado, nós estamos partindo do mesmo começo. Todo mundo está desinformado nesse momento. Essa é a primeira grande dificuldade, nível de compreensão. Né? O segundo, o balizamento da carga tributária adequada. Porque como isso vai ter a dosagem vai ter um nível de participação de cada município, você vai encontrar um município que não vai ter a menor noção de quanto precisa arrecadar. E isso vai ter que ser delimitado em nível nacional, em nível estadual. Essa é uma outra dificuldade. A terceira dificuldade, nós temos situações lá de redução de carga tributária, de isenção e também de postergação de pagamento de tributos. Que áreas serão atendidas? Que setores serão atendidos? E aí entra a discussão que todo mundo quer realmente ter esse tipo de privilégio. Essa é uma discussão que vai ser enfrentada a todo instante e nós teremos a dificuldade. A própria implementação disso, que é um desafio... é o desafio mais complexo de todos. E olha, uma outra dificuldade monstruosa, o profissional da área e os empresários já se perguntou que de 2026 até 2032 nós teremos 2 sistemas tributários rodando em paralelo. É. E eu pergunto, tua equipe de profissionais de contabilidade, o teu advogado está preparado para isso? Ou seja, haverá uma dificuldade muito grande. E mais que isso, nós teremos respostas que ainda não foram dadas porque a pergunta sequer foi feita. É como você fazer um projeto de instalação de todo um sistema informatizado, você contrata uma equipe, a equipe faz aquelas perguntas para você, né? Você responde, e daí ela monta o projeto, vem aqui, você aprova, define o dia de início, né? O famoso kick-off, e começa a iniciar. Aí começa abrindo um espaço para colocar uma tubulação, e na hora de abrir descobre que tem uma estrutura de concreto passando ali, que não foi uma viga que não foi prevista. Não vai dar. Não vai dar. Tem que... Ou seja, nós temos que trabalhar com imponderável. E nós temos imponderáveis aos montes. Aliás, né, isso daí para a vida, né, digamos. E a gestão ensina muito isso, da questão do planejamento. Você planeja, mas e até nos métodos de gestão, falo cascata, que você planeja, daí você vai só executar. Assim, é impossível você achar que aquele teu planejamento, ele é estanque, ele é 100% correto. Não existe isso nunca, em nada. O projeto ele serve para minorar as dificuldades que você vai enfrentar. Então, e numa coisa ele de alta, ainda mais num assunto de alta complexidade. Vamos botar complexidade aqui. Muito. Né? Então, realmente. E aí, assim, né, só para não te cortar também, mas eu queria te perguntar, que eu acho que isso é o grande X que todo mundo quer saber. Vai resolver o problema de nós brasileiros? Porque estamos aqui nesse país, não, né? Quem está aqui dentro vai se submeter a isso tudo. Eu tenho uma frase que eu aprendi há muitos anos e eu costumo repeti-la com frequência. Nós brasileiros somos ótimos. Há quem diga que a NASA teria que nos estudar. Realmente, eu entendo que nós temos algo de diferente no mundo. Aliás, o famoso jeitinho brasileiro, se ele fosse acompanhado de ciência, de conhecimento e de cumprimento fiel a metas, ninguém realmente seguraria o brasileiro. Então eu costumo dizer que nós somos ótimos de iniciativa, mas com todo respeito, infelizmente, somos péssimos de acabativa. Eu me lembro disso, essa frase das suas aulas, né? Eu me lembro dessa Nós frase. Nós iniciamos bem tudo e não conseguimos terminar. E eu posso provar o que eu digo. Em 1996, quando foi instituído o ICMS, a lei Candir, estabeleceu crédito do material de uso e consumo. Mas imediatamente já foi postergado para 1999, depois 2001, 2002, 2011, 2020 e 2032. Poxa, 2032 o ICMS vai se extinguir. Ou seja, nunca entregaram o que prometeram. Vou mais longe.
A CPMF, quando foi criada, você não deve me lembrar, porque você é bem mais jovem que eu, ela foi criada por uma belíssima sugestão do então ministro Adib Jatene, uma referência na área médica, né, saúde, né? E isso, saúde. Disse, olha, precisamos de uma receita específica. Criaram então o IPMF, depois CPMF, que é a Contribuição Provisória de Movimentação Financeira, que é uma belíssima ideia, e arrecadaram rios de dinheiro, originalmente com a alíquota de 0,08%. E viram que era muito dinheiro. E não satisfeitos com isso, aumentaram para 0,38%. Muito dinheiro. Com o passar do tempo, aquilo que era para complementar o orçamento da União para a saúde, substituiu o orçamento da saúde, sendo mantido. Mais que isso, com o passar do ano, como viram que era muito dinheiro, criaram um troço chamado DRU, Desvinculação da Receita da União, permitindo que a União lançasse mão de 30% da CPMF para usar para outros fins. Que aí ou seja, perdeu a finalidade. Já desvirtuamos. Perdeu a lógica. Ou seja, a contribuição que foi criada para uma coisa já começou a ser usada para outra. A própria hoje contribuição que existe dos fundos de combate à pobreza já foi desviada desde a pandemia para outras finalidades. Outro assunto, quando foi criado o PIS, COFINS não cumulativo, prometeram crédito integral de tudo. Quem atua na área sabe hoje, quando se fala em crédito de PIS e COFINS, né, a despeito das questões de relevância e essencialidade, a limitação que existe de crédito. Né? Ou seja, e o próprio fato que eu relatei em 88, o volume de dinheiro que foi trazido para os estados para criar a estrutura que a Constituição Cidadã de 88 estabeleceu e não foi criado. Ou seja, nós temos N fatos da história que mostram que nós criamos as condições e não as cumprimos. Por que eu estou falando isso? Em 2032, encerra-se definitivamente o ICMS e quem tem crédito de ICMS, né, de imobilizado, o saldo remanescente dos 60 meses, né, ele vai ser transposto para o IBS e vai ser corrigido só a partir de então. Ô, gente, imagina vocês, 60 meses são, na realidade, 5 anos. 5 anos, né? Todavia, todos os processos de transposição, de distribuição de receitas e de reorganização vão levar 20 anos a partir de 2032. Nós iremos passar, contando esse governo, pelo menos 4 executivos, 4 congressos nacionais. Eu pergunto, lá no segundo ou terceiro congresso, será que os congressistas vão estar pensando o mesmo que os atuais? E aí a regra poderá ser mudada no meio do caminho. Como aconteceu nos exemplos, né? Ou seja, nós não honramos o que nós comprometemos a fazer. Nós não seguimos o cronograma. Por isso que eu falei, o jeitinho brasileiro é feito disso. Nós somos tão habituados com a adaptação, e aquilo que você falou é verdade, projeto, não significa dizer que eu tenho que seguir 100%, eu tenho que me adaptar, é legítimo. Tá? Mas o problema não, é o excesso de adaptação. Não também, né, jogar tudo fora, jogar a ideia fora. Uma coisa é que você planejou uma coisa e vai ajustar, mas daí jogar a ideia e sem... Isso me caracteriza, sabe, Júnior, no grupo dos céticos realistas. E eu sou muito franco com você, e eu volto à minha fala inicial. Mais uma vez, nós estamos atacando as consequências e não as causas. Nós continuamos com as causas. Mais de 1.000 municípios hoje no Brasil não têm autossustentação, eles vivem do fundo de participação. Aí carrega nesse município uma estrutura de prefeitura, vice-prefeitura, Câmara, secretaria, Câmara, assessor disso, assessor daquilo. Quanto custa esse município? Ou seja, prejuízo. E nós não dependeríamos, eu repito, e você mais do que ninguém, como eu também sabe, que nós temos limitações constitucionais para alterar direitos por conta das garantias constitucionais, mas eu não vejo razão para manter essa estrutura que nós temos hoje. Pesada. Nós poderemos, começando a resolver problemas de pequena monta, para atingir um grande problema. Porque a partir do momento que eu começo a resolver, né, como nossos pais e avós nos ensinaram, meu filho, a sopa está quente, mas vai comendo pela beirada. Então nós poderíamos ter feito isso, né? E essa é a minha maior crítica, o afogadilho e achar que as soluções serão miraculosas e irão resolver. Porque você sabe, a teoria na prática é muito diferente. Teoria na prática é outra. Eu gosto muito dessa frase, que é uma frase muito real. E é isso, professor. Professor, obrigado. De verdade, foi uma aula magna. E assim, o conteúdo é muito complexo.
né? A gente sabe disso. Por mais que eu tenha tentado não usar o juridiquês, em algum momento eu peço Mas é desculpas aqui difícil, até porque não foge. ele é um conteúdo afeto à área jurídica, né? Tributo, tributação e tal. Inclusive é uma área do direito tributário. Mas foi muito bom, foi muito importante para a gente entender um pouco algo que vai estar presente nas nossas vidas daqui em diante, né? Cada vez mais, e como você disse, a partir de 2026, 2027 ali, na prática, né? Então, obrigado aí pela eu é que agradeço a oportunidade. participação. Peço desculpas se em algum momento fui prolixo. De forma alguma, foi foi excelente. Mas eu queria só deixar uma última mensagem a todos aqueles que nos assistem, seja ele empresário, seja ele cidadão, quem quer que seja. Procure acompanhar o seu representante, procure acompanhar o que está acontecendo, porque isso vai realmente impactar muito. Eu tenho defendido, inclusive, em vários fóruns, lá na Comissão de Direito Tributário da OAB, na Comissão de Assuntos Contábeis, Fiscais e Tributários do CRC, que direito tributário teria que ser ensinado nas escolas primárias e secundárias. Porque a única forma de nós montarmos e criarmos cidadãos que tenham noção do poder do tributo. Claro que nós não podemos abrir mão do tributo, o Estado precisa ser sustentado, né? Quem participa de clubes, de associações, sabe que ela é mantida com recursos. Com os recursos associados. O grande problema não está em contribuir, nós vamos continuar contribuindo. O meu receio, por conta desta falta de comprometimento dos gestores públicos, é a contrapartida, como é que isso vai chegar ao cidadão. Ou seja, nós temos uma carga tributária de país de primeiro mundo e temos serviços de quarto, quinto mundo. Será que teremos uma melhoria? A única forma é a fiscalização e acompanhamento. E já que nós estamos começando do Não zero... é falta de recurso. Não, já que estamos começando do zero, que o cidadão comum comece também A fazer a participação. Que é a única forma de resolver de mudar esse país. Maravilha. Pessoal, então é isso. Mais um GMAcast aí concluído. Conteúdo da mais alta relevância. Se você gostou, curta, siga a gente, compartilhe, que nos ajuda aí a alcançar cada vez mais pessoas. Valeu e até a próxima.